Mateus capítulo 26, verso 38, Jesus disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Louvado seja Deus. Queridos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em todo o Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, não demora muito e nós percebemos que os discípulos, eles sempre estiveram, de fato, ao lado de Cristo. Os discípulos sempre estiveram ao lado de Cristo nos momentos em que os milagres eram manifestos, milagres aconteciam na vida de pessoas. Os discípulos estavam com Cristo em momentos do ensinamento da palavra, aprendendo, não só eles, mas como a multidão também ali aprendia. Só que os discípulos não estavam tão somente em momentos de milagre, em momentos de ensino, não. Nós também vemos pela palavra que os discípulos também, eles estavam com Jesus em momento em que testemunhavam da sua tristeza, da sua dor. Os discípulos, por exemplo, eles viram Jesus chorar a morte de um dos melhores, ou por que não dizer do melhor amigo que ele tinha, que era Lázaro. Os discípulos estiveram lado a lado com Jesus no momento da última ceia, em que Jesus, ele deixa claro que um entre eles o haveria de traí-lo. Os discípulos, eles sentiam de fato dentro de si tensões estas, porque eles sabiam que o tempo com Jesus estava prestes a acabar, estava prestes a chegar ao fim. No jardim do Getsemane, no texto a qual nós lemos, nós vemos que quando a fragilidade de Jesus está à vista de todos, para os discípulos naquele momento, não é um momento fácil de presenciar aquela cena. Não é um momento fácil de presenciar aquele momento onde Jesus está encaminhando para os seus últimos instantes aqui na terra. Para os discípulos era algo dificilmente de lidar, dificilmente de enfrentar. Os discípulos, eles começam a ver tudo acontecendo, e tudo está acontecendo na vida de Cristo, sobre a vida de Cristo. Era no mínimo para os discípulos algo muito complicado em suas vidas. Eu digo que era complicado porque para os discípulos, eu acredito que as expectativas de cada um deles era de que Jesus reinasse sobre Israel, era de que Jesus expulsasse os demônios. A expectativa dos discípulos não era a expectativa de que Jesus fosse preso, de que Jesus fosse morto, e exatamente é o que está acontecendo agora. Jesus é preso pelos romanos e Jesus é levado à morte para ser crucificado, julgado, morto e crucificado e morto. Não fazia sentido para os discípulos. Os discípulos agora encontram-se nesse texto fortemente abalados, com as suas estruturas abaladas, com as suas emoções abaladas, porque as suas expectativas eram totalmente contrárias àquilo que o cenário estava mostrando. Não tinha sentido. E eu estou passando aqui neste devocional de hoje para dizer para você, por meio desta palavra, para dizer para você que está enfrentando momentos difíceis, momentos em parece que as situações são semelhantes, situações assim parecidas, em que você esperava que tudo fosse apenas um pesadelo. Tem vidas que estão me ouvindo neste devocional, que tudo o que queria era que o que está vivenciando fosse apenas um pesadelo, e que ali viesse a acordar e fosse apenas um sonho e voltasse assim à realidade. Tem vidas que colocaram expectativas diante das situações. Nesta situação, meu querido, neste momento, neste quadro, neste cenário, não permita que o desespero tome conta de você. Não permita que o desespero tome conta da sua vida, da sua história.
Não permita que o desespero tome conta das suas emoções, da sua casa, não permita que o desespero lhe leve a tomar atitudes precipitadas. Pedro fica desesperado. Pedro toma uma atitude precipitada. Pedro, ele pega a espada, ele pega a faca, ele pega o armamento e ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, sem de fato ser necessário, porque não era necessário reagir. Tem cenários que, por mais que você lide com a tristeza, com a dor, tem cenários em que você não é necessário reagir. Pedro reagiu desnecessariamente, e Pedro não era para agir daquela forma. Sabe por quê? Porque Cristo fizeram uma promessa e era necessário que ele morresse, que ele fosse crucificado, morto, mas a certeza é que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Aleluia, como Cristo prometera, ele ressuscitaria, e o que parecia dor, o que parecia trevas, o que parecia tristeza, tornar-se-ia na verdade alegria, paz e salvação para a humanidade. Louvado seja Deus. Ainda preste atenção que Deus está falando. Preste atenção que esta palavra traz para os nossos corações. Ouça a voz de Deus. Ainda que o cenário da sua vida, ainda que o cenário à sua volta pareça um cenário desolador, ainda que pareça um cenário onde as suas expectativas estão sendo frustradas, lembre-se de uma coisa, diz o Senhor, que para mim não há impossíveis. O Senhor diz: ei, o cenário, ele pode até parecer desfavorável. O cenário pode ser um cenário que parece um cenário de frustrações em sua vida, mas para mim, o Senhor, não há impossíveis. Pastor, mas eu estou num cenário de doença, eu estou em cenário de enfermidade, a doença física tem corroído, tem destruído a minha vida. Eu estou em um cenário de escassez. Pastor, eu estou em um cenário de dificuldade, eu estou num cenário difícil, eu estou num cenário totalmente complicado. Mas o Senhor te diz assim neste dia: nenhuma improbabilidade é maior do que eu. Nenhum cenário é mais poderoso do que eu. Nenhuma situação difícil, não há doença, não há escassez, não há dificuldade, não há situações que aparentemente sejam grandes, que seja maior do que eu, diz o Senhor neste dia para você. Nenhuma improbabilidade que você está enfrentando é maior do que eu. O Senhor está passando para dizer para você: meu filho, minha filha, não há o que temer, não há o que temer, mas tão somente entregue hoje o seu impossível nas minhas mãos. Sabe por quê? Porque assim diz o Senhor: até a morte eu venci. Eu estou vivo. Ei, o túmulo está vazio. Ele diz: eu venci a morte para te dar vitória. Oh, louvado seja Deus. Visito eu cenários desfavoráveis, visito eu cenários onde as expectativas parecem estarem frustradas, e estou te dando vida, força, ânimo. Quando eu estou presente na tua vida, na tua história, andarai redecom
o natural do céu, ele passa a ser acessível. Pela minha presença, Ramande Comanai, Oróvia, pela minha presença, o céu está acessível. Estou eu acessando este cenário de expectativas frustradas. Estou eu acessando com meu reino este cenário de dor, de tristeza, de angústia e de amargura. Estou eu acessando este cenário, porque vivo e reino, e estou trazendo paz no lugar da dor. No lugar da doença eu trago saúde, no lugar da dor eu trago alegria, no lugar da escassez eu trago prosperidade, eu trago abundância para a tua vida neste dia de hoje. Louvado seja Deus. Jesus disse-lhe então para os discípulos: a minha alma está profundamente triste, em tristeza mortal, mas fiquem aqui e vigiem comigo. Louvado seja Deus. Ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, e ele está trazendo triunfo sobre a sua vida neste dia de hoje. Por meio deste devocional, me permita orar por você. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por esta palavra que fortalece as nossas emoções, que fortalece a nossa fé, que fortalece o nosso ânimo, que tira, Senhor meu Deus, toda a frustração das nossas expectativas humanas, rasas, Senhor meu Deus, e comprometidas. Senhor meu Deus, neste momento, Senhor, Tu és aquele que vive e reina, e que o Teu reino, os céus do Senhor, ó Pai, tem acesso à minha história, tem acesso à história deste homem e desta mulher, Senhor. Senhor meu Deus, Pai Santo, pela Tua presença, Pai, o Senhor tem acesso em nossas vidas. E nós entregamos este dia, nós entregamos esta semana debaixo da graça, do poder, da bondade, da misericórdia, do sobrenatural, do extraordinário do Senhor. Tu és aquele que vive, nem a morte foi capaz, Senhor, de parar, Senhor meu Deus, os Teus planos, os Teus projetos. O Senhor triunfa e nos faz triunfar para a glória do Teu nome. É assim que eu oro, Senhor, por cada um que ouve este devocional, em nome de Jesus. E você diz amém. Glória a Deus. Se você tem ouvido a voz de Deus, se estes devocionais de hoje têm falado contigo, não seja ingrato, compartilhe, seja um missionário, seja alguém que, como veículo, como instrumento de Deus, abençoa outras vidas compartilhando esta mensagem. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, compartilhe nos grupos da sua família, nos grupos da sua igreja, compartilhe nos grupos dos seus amigos, compartilhe nos grupos da sua cidade, porque certamente Deus, Ele está querendo falar aos corações. Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Rosenberg Medeiros.